Estamos aqui para mais um Tome Nota. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro dos Salmos. Esse é o tema da nossa revista desse trimestre. E para você que quer acompanhar com a gente, quer estudar juntamente com a gente, na descrição do vídeo tem o link para você baixar a nossa revista, para você acompanhar conosco esse estudo toda semana e ser edificado, aprender sobre esse livro dos Salmos. E nessa semana nós vamos estar estudando sobre o Salmo 14. O título da nossa lição é A Corrupção do Pecador e a Sua Redenção. E desde já quero agradecer ao nosso irmão Denilson, autor dessa lição, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje também para discutir, para comentar, para conversarmos sobre essa lição. Meu irmão, muito obrigado, Deus te abençoe. E com certeza esse conteúdo vai ser de grande edificação para quem está aqui estudando, para quem for aprender nessa lição. Você inicia aqui a lição trazendo dados estatísticos, falando sobre o crescimento do ateísmo. E, inclusive o Salmo também, o Salmo 14, vai começar falando isso, que o insensato diz que não há Deus, ou algumas versões vão trazer Deus não existe. Como que nós podemos avaliar hoje essa questão do avanço do ateísmo? Como que está isso hoje na nossa realidade? A paz do Senhor, quero dizer aqui que é uma honra estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos vocês que me escutam, que me veem. Espero que nossa conversa e essa lição edifique a vida de vocês. Quero agradecer aqui a Rede Morada, Pastor Eberson, o seu vice Pedro, que Deus vos abençoe. E respondendo à primeira pergunta em relação ao crescimento do ateísmo, o que eu identifiquei lendo a palavra é que se deve muito pelo cumprimento da própria palavra de Deus. Porque a palavra fala que nos últimos dias haveria um grande esfriamento espiritual. No Evangelho de Lucas 18, versículo 8, na parte B, diz assim: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E esse versículo diz a respeito de falta de fé, que nos últimos dias haveria falta de fé. E sem fé é impossível você acreditar em Deus, porque Deus é invisível. Então, assim, o esfriamento espiritual causa falta de fé. E o inimigo das nossas almas também sabe disso. E ele tem trabalhado justamente na questão desse esfriamento e da falta de fé. E nisso ele tem usado várias personalidades, famosos, artistas, estudiosos, filósofos, influencers digitais, para estar propagando o ateísmo. E o público-alvo para eles são os jovens, né? Porque os jovens eles estão passando por um momento delicado da vida, né? De muitas indecisões, né? Tem várias questões a serem respondidas, e se o jovem não tiver baseado verdadeiramente em Cristo, na palavra, ele cai facilmente nessas mentiras. Porque nós somos pessoas que somos influenciadas, né? Por isso que a palavra fala assim, ó, que as más conversações corrompem os bons costumes. Ele está falando de influência. Então, assim, é importante saber quem você escuta, quem você vê, quem você dá ouvidos, porque quando você empresta o seu ouvido, você empresta também o seu coração. E essas pessoas têm muitos seguidores, pessoas que dão atenção para o que elas falam, e tem sido usado por Satanás para estar propagando essa religião sem Deus. Porque na minha concepção, o ateísmo é uma religião, sim. E o Deus do ateísmo, na verdade, é o homem, né? Ele coloca o homem no centro. O centro do ateísmo é o homem, né? Sua intelectualidade, né?
É interessante até falar sobre isso, porque há tempos atrás, esses estudiosos que são ateus, eles falavam, eles propagavam a ideia de quem acreditasse em Deus não tinha inteligência, era burro, né? Falando a grosso modo, né? E só que o interessante é que o salmista, logo no primeiro versículo, ele refuta, ele rebate isso de forma surpreendente. Ele o chama já de tolo, né? De insensato, né? Que não tem sensatez alguma. A Bíblia, ela não é politicamente correta. Ela não está aqui para agradar o homem, né? E o salmista, ele foi bem agudo no seu falar, né? Então ele falou que é insensato, sim. Rebate tudo, porque o ateísmo, ele usa dados, né? Ele usa ciência, ele usa várias coisas para justificar, falando que, usando a racionalidade, né? Para tentar convencer as pessoas, né? Sobre isso. Só que o salmista fala que não tem racionalidade nenhuma em não acreditar em Deus, né? E tem sido dessa forma. Outra coisa que o inimigo tem usado também para estar propagando isso, que cresceu durante esses anos, aí não quero entrar na questão política, mas infelizmente a gente tem que entrar, houve uma doutrinação marxista, né, dentro das escolas, das faculdades, né, é algo complicado, né, e a doutrina de Marx é contra todo tipo de religião ou de divindade, inclusive ao nosso Deus. Ao nosso Deus que eles abominam mesmo, né? Então, assim, tem usado professores dentro de sala de aula, sabendo que muitas das vezes os filhos, os jovens, passam mais tempo na escola do que em casa. E eles têm usado dessa influência para estar incutindo isso na cabeça dos jovens, né? É uma doutrina diabólica que tem acontecido, faculdades, você vê que tem jovens mesmo que professam a fé cristã, que têm passado por dificuldade nesses ambientes, por não negar a sua fé. Mas eu quero encorajá-lo sim, independente de qualquer coisa, não recue na sua fé. Não recue na sua fé. Seja firme naquilo que você acredita. Denilson, e entendendo essa realidade, como que a igreja deve se portar nesse sentido? Como que a igreja deve agir, combater, confrontar, defender? Qual é a ação da igreja nesse sentido em relação ao crescimento do ateísmo? O papel da igreja nessa situação deve ser pregar o evangelho. Pregar o evangelho como tem que ser pregado, de forma incisiva, séria, com seriedade mesmo. Nós temos que ser apologetas igual Paulo. Nós temos que defender o evangelho sem medo das consequências, sabe? Se entregar mesmo pelo que a gente crê, né? Se você não consegue morrer pelo que você acredita, a vida nem sentido não faz. Então, assim, nós temos que crer e pregar o evangelho. Graças a Deus, o evangelho tem alcançado muitas pessoas, a comunicação da igreja melhorou muito, né? Abriu-se muitas portas para o evangelho. Hoje nós temos canais em redes sociais, televisão aberta, televisão fechada, nós temos rádio, nós falamos muito. A palavra de Deus tem sido pregada, mas também a palavra de Deus tem que ser pregada junto com um testemunho. Eu acho que, na verdade, o que falta mais nos nossos dias é o testemunho, nosso testemunho de vida. Nós somos a parte visível de Deus, a igreja é a parte visível de Deus. Então, assim, nós que aceitamos Jesus, nós não precisamos ver para crer, mas o descrente, ele precisa ver algo para ele crer. E como que ele vai conseguir ver algo? Através da igreja, da manifestação da igreja. Então, nós precisamos hoje, na verdade, de referência para que o mundo veja Cristo em você. Veja Cristo em nós, veja Cristo na igreja. Que Cristo venha a ser conhecido através das nossas atitudes. Que Cristo se manifeste através das nossas vidas.
Aí eu creio que esse é o papel principal da igreja em relação a esse crescimento do ateísmo. Eu creio no poder do evangelho, eu creio no poder que Deus deu para a igreja. Em Atos fala que o Espírito Santo desceu para que a gente seja testemunha de Cristo. Então que sejamos testemunha, que o mundo veja Cristo através de nós e seja convertido através dele. Aqui você vai falar também sobre o ateísmo prático. Explica pra gente aí o que é o ateísmo prático. A questão do ateísmo prático é algo interessante de se observar. O ateísmo clássico, ele vai tratar no campo das ideias, né? Da questão intelectual da coisa. Assim, ele vai mostrar dados, ele vai usar a ciência, ele vai usar várias coisas para justificar a sua descrença em Deus, né? Apesar que eu creio que a ciência está aí só para mostrar que Deus existe mesmo. Eu estou falando uma ciência sem ideologia, né? Uma ciência mais pura, uma ciência mais séria. Ela vai comprovar que Deus existe. Assim como a natureza comprova que Deus existe. Você vê assim, uma folha que você arrancar de uma árvore, você vai ver a complexidade numa folha dessa, sabe? Coisa que não tem como falar que Deus não existe. A natureza comprova que Deus existe. Já o ateísmo prático, o problema é mais moral do que intelectual. Porque o ateu prático, ele não questiona a existência de Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. É como se ele se anestesiasse para conseguir pecar sem ter nenhum peso na consciência. No seu coração, no seu íntimo, ele sabe que Deus existe. Mas ele mente para si mesmo, para sua alma, dizendo em seu coração que Deus não existe, justamente para matar, saciar seu desejo da carne e não se sentir culpado por isso. Então a questão aqui é mais moral do que intelectual. E o ateísmo prático também, na minha concepção, diz respeito às pessoas que relativizam a palavra de Deus e relativizam Deus. Relativizar Deus é tipo assim, Deus é amor. E ponto. Deus é só amor. Por quê? Deus sendo só amor, convém a ela Deus ser só amor. Então, assim, a fé dela não é integral. Tipo assim, Deus é amor e esquece que Deus é justiça. Por exemplo, se eu crer que Deus é um Deus que só me abençoa, minha fé não é integral. Eu não vou acreditar, eu não quero acreditar num Deus que exige um compromisso com Ele. Então, é uma forma de crer em Deus pela metade. Aí eu creio num Deus de graça, que é algo imerecido, mas eu não creio que a graça me transforma. Eu acredito também que isso seja a questão da pessoa ser ateu prático. Porque Deus não é pela metade, Deus ele é integral. Ele é integral. A palavra de Deus não é pela metade, a palavra de Deus é integral. Deus é amor, sim, Deus é muitas outras coisas. A Bíblia fala de céu, mas a Bíblia fala de inferno também. Então como que eu vou crer só no céu e não vou crer no inferno? Sendo que a Bíblia fala, sendo que através do Espírito Santo, homens de Deus inspirados falaram sobre isso. Então, assim, nós precisamos ser integral na nossa fé. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que são ateus práticos. Isso é assustador. Né? Nós temos que acreditar e crer em Deus por completo, não só pela metade. Quando a gente fala, então, de viver como se Deus não existisse, a gente entende também a questão de viver conforme sua própria vontade, fazendo o que quer.
não considerando aí um princípio moral ou um conjunto de padrões de vida estabelecidos pela Bíblia. Então nisso a gente traz aqui o assunto da corrupção do homem, que ali desde o jardim, desde a queda, a Bíblia já nos mostra que o homem é corrupto, que o homem caiu, que o homem entrou em pecado. E em relação ao pecado lá no jardim, o que que isso afeta dali para frente? O que isso afeta os seres humanos de forma geral hoje? O salmista diz assim: diz o tolo em seu coração. Quando o salmista diz isso, dá a entender que a corrupção do homem é algo de dentro para fora, não é algo externo. E essa corrupção no coração do homem se deu por conta do pecado original lá no Éden, o pecado de Adão e Eva. A gente percebe que eles eram perfeitos, eles não pecavam, eles tinham comunhão com Deus. Só que existia uma árvore e um fruto e que não se podia comer. Você vê que o pecado era algo externo. E a partir do momento que o homem come esse fruto proibido, o pecado deixa de ser algo externo e começa a ser interno. Porque o homem colocou para dentro essa inclinação para o pecado, essa possibilidade do pecado. E às vezes você se questiona, poxa, eles fizeram isso há milhões de anos. Há milhões de anos. O que eu tenho a ver com isso? Por que isso recai em mim? Existe certa vez eu ouvi uma história que vai me ajudar bastante nessa minha explicação. Certa vez tinha uma mulher que ela levava uma vida assim desregrada, né? Assim, ela tinha vários parceiros, né? Era uma mulher que não se cuidava e ela contraiu a AIDS, o vírus HIV. E ela descobriu que estava com AIDS e logo depois descobriu que estava grávida. E hoje, com o avanço da tecnologia, hoje se consegue, né, a criança nascer sem ter o vírus, né? Mas antigamente a possibilidade era zero. E o que aconteceu? A criança, no nascer, ela nasceu já com o vírus da AIDS. Ela não tinha culpa do que a mãe tinha feito. Né? A mãe tinha contraído AIDS, a criança não tinha nada a ver. Mas ela nasceu já com esse vírus da AIDS. Então, essa questão do pecado original é da mesma forma. Foi Adão e Eva que comeram um fruto, mas quando a gente nasce, a gente já nasce, vamos dizer, com esse vírus, com essa inclinação que a gente tem para o mal. E a gente pode perceber isso em crianças. Eu tenho 2 aqui em casa. A gente tem todo o cuidado na criação das crianças, né? Lógico, somos cristãos e temos valores cristãos, mas assim, nós ensinamos que não se deve mentir, que não se deve fazer várias coisas, mas e a gente também conhece as amizades deles, nós sabemos o ciclo de amizade deles, mas mesmo assim, volta e meia um chega e faz algo errado, e muitas das vezes sem saber que é pecado. Por que eles fazem isso? Por justamente essa inclinação natural que se tem para o mal. Assim, após a queda de Adão, se fala em Romanos 3,23 que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, através do pecado de Adão. Esse homem caído, corrompido, digno da condenação, ele tem ainda uma possibilidade, tem ainda uma oportunidade, que é o que fala aqui, tanto no final do Salmo, quanto aqui, né, no seu último tópico da lição, que é sobre a redenção. Fala pra gente sobre essa oportunidade, sobre essa porta aberta, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, como que a Bíblia traz esse assunto, esse plano da redenção. O homem ele precisava de um redentor.
Por quê? Porque por causa do pecado de Adão e Eva, foi dada uma sentença, porque o preço do pecado era a morte, porque Deus já tinha avisado em Gênesis que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Então, assim, um homem ele estava com a sentença de morte sobre sua cabeça. E fora a sentença de morte, o homem estava totalmente separado de Deus. Ele não tinha mais comunhão com Deus. A comunhão com Deus tinha sido totalmente perdida. Houve uma separação. E para o homem era impossível conseguir se redimir por si próprio. É interessante, eu estou lendo um livro de Jó, e o próprio Jó, assim, os estudiosos falam que o livro mais antigo da Bíblia, o livro mais antigo escrito da Bíblia, foi o livro de Jó. E já no livro de Jó, se eu não me engano, no capítulo 9, versículo 33, Jó já fala de um mediador, ele já pedia um mediador para suas questões, porque o homem não tinha mais livre acesso a Deus. E você vê que no Velho Testamento inteiro, né, o Velho Testamento é muito cristocêntrico. Sempre se fala, né, as profecias se fala de um Redentor. Moisés foi a alegoria de Jesus. Mas mesmo assim, eles não conseguiam algo para redimir o pecado. Houve algo paliativo, que foi quando se instituiu o sacrifício em Levíticos, né? As pessoas sacrificavam, colocavam a mão sobre os cordeiros ou levavam suas pombas. Ali o pecado era passado para esses animais eram sacrificados. Por um lado foi bom? Foi, porque em algum momento conseguiu ainda que o homem tivesse seus pecados pagos por um momento e conseguiu que o homem se aproximasse um pouco de Deus. Mas qual era o problema? O sacrifício de Levítico ele não era perfeito. Porque o homem, depois que ele saía do sacrifício, ele continuava sendo escravo do pecado. Então se precisava de um sacrifício perfeito. E você vê que o salmista, ele até suspira, né? Ah, se de Sião viesse a salvação. O anseio do salmista por uma ação salvífica, por um salvador é grande. Ele sabia que o homem por si só não conseguia se salvar. E Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus. E Jesus foi o sacrifício perfeito. O sacrifício que pagou a nossa dívida. O sacrifício que rasgou o véu do templo e temos livre acesso a Deus. E mais ainda, proporcionou a descida do Espírito Santo. Porque o homem levítico ele não tinha como lutar contra o pecado, ele não tinha um mecanismo de defesa e de ataque contra o pecado. E o Espírito Santo, quando desceu, deu essa possibilidade do homem falar não para o pecado. O Espírito Santo é um poder que Deus nos dá para conseguir rejeitar o pecado. Hoje não somos mais escravos do pecado. O Espírito Santo, se o pecado é a inclinação que a gente tem para a carne, o Espírito Santo é a inclinação que a gente tem para Deus, que nos leva a Deus, que nos faz, é o Espírito Santo que nos faz adorar a Deus, buscar a Deus. Então o sacrifício de Jesus foi perfeito, foi suficiente para isso. Só que para o homem alcançar a redenção, ele tem que se dobrar a Deus. Ele tem que reconhecer esse sacrifício. O sacrifício de Deus, de Jesus, nos traz salvação, nos religa a Deus. Mas também é importantíssimo a adoração a Deus, porque é o que mantém esse relacionamento. A adoração nos faz ter um relacionamento com Deus. Então, a conclusão dessa lição é que, por mais que o coração do homem seja corrupto,
Por mais que por causa de Adão o pecado entrou no mundo, mas por causa de Jesus Cristo a salvação também entrou no mundo. Se Adão trouxe morte, Jesus trouxe vida. E nós temos o livre-arbítrio de escolher entre a vida e a morte, entre crer e não crer. E louvado seja Deus por isso, por essa provisão de Deus. Denilson, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje para comentar, para conversar sobre essa lição, por ter escrito também esse ensino tão abençoado. E fique à vontade para trazer aí algumas considerações finais, para dar alguma dica para o pessoal que vai estar ministrando essa aula, o pessoal que vai estar assistindo essa aula, assistindo esse vídeo. Fique à vontade, meu irmão. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Estou terminando aqui a minha fala, nessa conversa. Queria deixar uma curiosidade também. O Salmo 53, o espanto do salmista foi tão grande em relação ao ateísmo, que ele escreveu praticamente o mesmo salmo. O Salmo 14 e o Salmo 53, eles são gêmeos. Eles falam a mesma coisa. Eu queria deixar essa curiosidade para vocês aí, para vocês estar dando uma olhada também, né? E dizer mais uma vez que foi uma honra participar desse projeto. Estou muito feliz por isso. E que meu desejo mesmo do coração é que vocês sejam edificados. Sejam edificados por essa lição mesmo. E que essa lição alcance também corações descrentes, né? Nós cremos no poder do Evangelho, nós cremos no poder da mudança, e nós sim levantamos a bandeira do Evangelho, e não tem como não crer em Deus. Eu falo por mim, eu estou condenado a crer em Deus por resto da minha vida. Meus olhos já contemplaram muitas coisas, sabe? Do que Deus fez, do que Deus continua fazendo. Ele é o mesmo Deus de antes, é o mesmo Deus de hoje. E termino aqui a minha fala e agradeço a todos pela oportunidade, viu? Fica com Deus, que Deus vos abençoe. Então, pessoal, esse foi o nosso Tome Nota dessa semana. E que essa lição, que esse ensino do Salmo 14 sirva de edificação para a sua vida. E não se esqueça, a revista está aí no link que está na descrição do vídeo. Baixa aí para você estudar com a gente. Semana que vem a gente tem mais Tome Nota, tem mais ensino aqui da Palavra do Senhor no livro dos Salmos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.